E vamos começar agora, então, a semana conhecendo o Theta Healing. Eu vou trazer para vocês, de forma vivencial, o que é o Theta Healing para mim. Principalmente o conceito do Theta Healing, para que você possa experienciar, conhecer. Você já teve a necessidade de se conectar com a fonte criadora que tudo é, sem dogmas religiosos, sem crenças, sem imposições. Você já teve a coragem de fazer um mergulho dentro de você, sem precisar que alguém lhe diga se é certo ou se é errado, mas com a certeza do seu coração, com a busca mais profunda. Esse é o Theta Healing. E o que é o Theta Healing para mim? O Theta Healing para mim é a habilidade de conversar com Deus. Você já teve dificuldade de você se conectar com a fonte criadora que tudo é? Você já teve dificuldade de como pedir a fonte, de como pedir a Deus? Você já teve a dificuldade de ser ouvido por Deus e você não sabe como e de que forma pedir ao Criador? Você já foi o tipo de pessoa que tinha o conceito que precisava barganhar com Deus, que você tinha que ser a filha mais perfeita para que as bênçãos elas sobrecaiam sobre você? Eu já fui essa pessoa. No início da minha caminhada, antes mesmo de encontrar a espiritualidade, encontrar conceitos que fizessem sentido para mim, essa foi a grande busca. E o meu primeiro encontrado nessa busca foi a certeza de que antes mesmo de eu achar que eu era merecedora, eu já era merecedora. Antes mesmo de fazer qualquer movimento. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Um conceito, uma prática, uma energia que conecta com a fonte dentro de você. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, contar experiências, contar um pouquinho de experiências de consultório, de experiências pessoais com o Theta Healing. E você deve estar se perguntando, o que é o Theta Healing, Eliane? Então, eu me chamo Eliane Macedo, sou instrutora de Theta Healing e praticante por um bom tempo. Nessa caminhada dentro do Theta Healing já deve fazer em torno de uns 7 a 8 anos que eu pratico o Theta Healing e também sou instrutora há 5 anos. Eu quero trazer a você essa experiência divina, o qual você pode se reencontrar, tocar o seu coração, conversar de forma clara com o Criador e, em consequência disso, você terá as respostas certas, o caminho certo na sua jornada. Legal isso, né? Então eu vou dizer para você o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma prática mental onde você aprende a acessar as ondas cerebrais, todas as frequências de forma sistemática, e através disso você passa a acessar as ondas mais profundas. Em conexão com você mesma, com você mesmo, direcionada essa energia, a fonte criadora que tudo é, nós temos um encontro divino e perfeito. Algo inexplicável acontece quando você acessa a autocura, a automelhora dentro de você. Isso já é comprovado pela ciência. Já é comprovado pelas meditações mais profundas, a qual você passa a dar, então, para o seu corpo
uma vivência mais tranquila, mais calma, uma experiência mais saudável. E assim você consegue acessar memórias muito profundas, memórias ancestrais, memórias da sua genética. Para quem acredita em outras vidas, memórias de outras vidas. E se você chega antes de outras vidas, são as memórias mais profundas, as nossas memórias ancestrais. Todas elas conectadas ao seu DNA. Toda a experiência que você passa a viver hoje, em algum momento te bloqueia, te impede. Isso é sinal de que existe uma memória gravada a nível tão profundo que somente através de técnicas mais profundas como o Theta Healing você consegue acessar essas memórias, liberar esta energia e o mais importante, recriar a sua condição atual. O Theta Healing, ele foi fundado meados do ano 90, dos anos 90. Chegou no Brasil em 95, 96. Temos os nossos pioneiros, que é o Instituto de Theta Healing do Brasil, que se encontra no Rio de Janeiro. As minhas primeiras formações eu fiz com eles. E as próximas, as quais me colocou enquanto instrutora, eu fiz diretamente com a fundadora, a qual fundou o Theta Healing, que se chama, então, Vaiana Stable. Vaiana, também na sua experiência de cura própria ou melhora da sua condição de saúde e da sua condição financeira, ela passou a se comprometer com a fonte criadora que tudo é, para ensinar as pessoas. Eu tive o grande privilégio de estar com ela. E no momento que eu e mais uns 200 instrutores na época recebemos o conteúdo direto da fonte. E o que foi mais divino que ela nos colocou, que o Theta Healing, ele nos traz o respeito e a honra da melhora que a gente recebe. Foi o único lugar onde eu escutei que nós deveríamos respeitar o movimento de cura. Deveríamos honrar a energia que nós estávamos recebendo. E quando eu falo cura, eu não estou falando de uma cura material, mas uma melhora na sua alma, uma melhora nas suas emoções, uma melhora nos seus padrões. E em consequência disso, quem sabe, você pode alcançar muitas melhoras. Passamos por vários conceitos como o milagre pela fé. E é isso que a gente faz dentro do Theta Healing. Nós treinamos a nossa fé. É uma técnica tão profunda, uma técnica que toca o seu sagrado, toca o seu coração e se conecta com a fonte criadora que tudo é. Seja ela a forma que você se conecta. Deus, Jeová, Alá, Cosmos, seu interior. Essa semana todinha eu estarei falando sobre cada prática que conseguimos realizar através da energia do Theta Healing. E qual é o nosso olhar quando nós olhamos as nossas vidas, quando eu olho para a minha vida, quando eu auxilio os meus familiares e quando eu intermedio os meus clientes. No momento que você chega a mim, eu tenho a primeira conduta enquanto terapeuta, enquanto mentora, enquanto orientadora e facilitadora da fonte criadora.
Eu me conecto com a fonte, sem mesmo a pessoa perceber, acolho a história dela, acolho a energia dela, acolho as suas situações, as suas dificuldades, e então, a partir daquele momento, eu já passo a fazer a leitura intuitiva. A leitura intuitiva é a base, então, do Theta Healing. Através da leitura intuitiva, eu saio do meu espaço energético e me projeto no espaço energético da outra pessoa e faço uma leitura. Muitos chamam isso de escaneamento energético. E naquele momento que a pessoa está conversando comigo, silenciosamente, atenciosamente, ouvindo, acolhendo, cada palavra, cada emoção, cada sentimento, me dá a abertura para que eu possa entrar no seu campo energético e então eu possa perceber a real situação. Eu já possa perceber o que tem de bloqueio na vida desta pessoa. O que impede essa pessoa de alcançar aquilo que ela deseja. Depois que ela traz a sua história e eu já faço essa leitura intuitiva, esse mapa intuitivo, eu já tenho algumas informações para que eu possa trabalhar essa situação em terapia. E como que são essas terapias? O primeiro, então, pré-requisito que precisa ter para que você receba uma sessão de Theta Healing é você acreditar na fonte criadora, seja ela como for. Mas eu já tive também pessoas que não acreditavam em nada, se diziam ateus. E eu me conectei com o Criador e eu pedi a fonte criadora: o que eu faço? E a fonte criadora me respondeu: pergunte a esta pessoa se ela acredita nela. Então, olhei para essa pessoa e perguntei a ela se ela acreditava nela. E ela disse que sim. E a sessão aconteceu. Foi uma sessão maravilhosa. Tive poucas pessoas que vieram nessa condição até mim, mas todas que vieram sem nenhuma exceção saíram com uma experiência maravilhosa e um desbloqueio em suas vidas. O Theta Healing, ele traz justamente essa condição a você, a desbloquear os lugares onde você está bloqueado e bloqueada. Como que você pode receber o Theta Healing? Em forma de sessões. E o que é mais interessante, você pode se encontrar no outro lado do mundo, a sessão acontecer à distância por vídeo ou por áudio, e a pessoa recebe esta energia, recebe esta mudança, porque ela estará permitindo que isso aconteça. Outro ponto importante dentro que a gente olha enquanto aplicação de uma sessão de Theta Healing: a permissão. A pessoa precisa permitir que a sessão aconteça nela. O terceiro passo, então, é a pessoa confiar no que ela vai receber. É muito profundo e eu te convido a você a receber uma sessão de Theta Healing, a você ter essa experiência divina, mesmo por vídeo, por áudio ou de forma presencial, se assim você escolher. Eu atendo na cidade de Carazinho de forma presencial e em Passo Fundo também, ou também à distância, por chamadas vídeos, onde nós estaremos conectados e então a sessão acontece. E algo muito divino acontece após que você recebe uma sessão. Após este momento que você recebe, eu considero um tempo divino, que são alguns dias o qual você passa
para que essa sessão se estabeleça na sua vida. O Theta Healing, ele é tão profundo, tão dinâmico, que todas as pessoas, e se eu falar todas as pessoas, vocês podem dizer assim, não, mas eu duvido que isso aconteça. Então eu vou dizer para vocês que 99% dos cases que passaram por mim, todos eles foram com sucessos. Eu já vivenciei em consultório e na vida dos meus clientes a cura financeira, a cura do câncer, curas espirituais. E então é muito forte vocês ouvirem eu falar a cura do câncer. O Theta Healing, ele não dispensa a medicina, ele caminha junto. O que ele faz acontecer é preparar o corpo para que ele possa receber o medicamento. Isso já é comprovado cientificamente, que quando uma pessoa ela está calma, tranquila, preparada, liberada, criando condições no seu corpo e na sua mente, a cura acontece. E então, tudo aquilo que é aplicado através dos medicamentos, os medicamentos funcionam 100% de eficácia. O que nós estaremos fazendo, o que nós fazemos pelo Theta Healing, é preparar e criar uma condição melhor no corpo, que também você pode apenas ter enquanto meditações e tantas outras práticas também. Hoje se inicia uma série de vídeos onde eu estarei falando de cada técnica a qual eu aplico. E eu escolhi o Theta Healing por ele ser uma das práticas que mais toca meu coração enquanto terapeuta, enquanto praticante. É algo tão fantástico porque você vai treinar a sua mente a ter uma vida melhor. O que nós mais temos aí fora são mentes treinadas ao fracasso. São mentes doentes. O Theta Healing, ele traz essa condição fantástica de você preparar a sua mente a ser saudável, a ser tranquila. É você treinar a sua mente a se conectar com a fonte criadora. É você treinar a sua mente e a sua energia a se conectar com o seu poder interior. Eu trouxe aqui, não foi apenas palavras, mas a experiência e a energia do que é o Theta Healing. Para mim, o Theta Healing é a habilidade de conversar com Deus. É a habilidade de ser tocada por Deus. É desenvolver, é se auto-permitir. Quando nós olhamos para o Theta Healing, enquanto a prática aplicada, a técnica aplicada, nós temos alguns conceitos. Um deles são os níveis de crenças. Esses níveis de crenças, quando a pessoa ela está falando com nós observamos o corpo dela. E isso é uma grande dica para você, quando você está acessando algum assunto. Você está num grupo de pessoas e você começa a falar de traição. E então você começa a ter um peso no seu peito, uma dificuldade para respirar, um mal-estar, aquilo te lembrou de algumas coisas, em alguns momentos que você foi traída. Mas não foi só isso que o seu corpo quis dizer para você. Ele estava te mostrando e ele está te mostrando em qual nível essa memória está. Em todas as experiências que eu tenho enquanto workshop, enquanto treinamento, enquanto palestra, enquanto atendimento, enquanto acompanhamento, é muito interessante, porque nós temos essa habilidade, esse momento tão importante de liberações,
porque nós liberamos informações, nós estamos mexendo naquilo que está registrado no nosso corpo. E o que isso representa? Os níveis de crenças, eles são, na mesma hora que eles são bem pontuais, eles são profundos. Se eu estou falando de um assunto, e este assunto, como eu falei antes, como a traição, mas seja qual for o assunto que você tem, que você está conversando, ou você pode estar quieto com você mesmo, e você está pensando em algumas coisas, ou você olha para algo que te lembra de forma inconsciente, e você passa a ter sintomas no seu corpo. Se você tem crenças do agora, que você desenvolveu nesta existência, da sua infância até este momento, é bem provável que você sinta um peso na sua testa, um desconforto, uma leve dor de cabeça. Isso simboliza as crenças primárias ou crenças centrais. Se o assunto é mais caliente, é mais profundo, e não tem nenhuma mensuração de se é mais ou menos, basta você acessar essa memória, acessar essa energia, acessar esse assunto. Se você sentir no alto da sua cabeça um desconforto, uma dor de cabeça, uma fisgada, essas são crenças genéticas, que elas simbolizam 7 gerações. Olha que interessante. Então, nós já temos a vida do agora, 7 gerações passadas, nós já temos 8 gerações aí. Porque quando eu acesso uma genética, eu também estou reforçando agora. E se você vai continuando esse assunto e daqui a pouco você sente um peso nas suas costas? Você já teve essa sensação quando você está falando de um assunto, um peso na sua nuca, ou a forma que a gente fala, né? De que parece que tem alguém sentado nas minhas costas. Essas são as crenças históricas, ou chamados também genética profunda, aonde nós temos 34 gerações atrás das 7 gerações. Onde nós pegamos as crenças mais profundas de raças, cultural, e pense quantas pessoas envolvidas para que você esteja carregando, para que você esteja ainda carregando essa memória. E se você vai seguindo esse assunto, ou de primeiro momento você já sente esse peso no seu peito, essa é chamada de crença de alma. São as crenças mais antigas e pode estar relacionada com a sua experiência do seu espírito. São a mais alta verdade. Sabe aquela crença de que se for mexer ou algo acontecer, ou que você até mesmo diria: eu prefiro a morte do que ter que fazer tal coisa, você está indo contra a sua verdade. E essas podem ser crenças muito profundas. Sabe aquele famoso vazio na alma? Olha que interessante isso, né? Então nós temos aí memórias que o nosso corpo, enquanto campo morfogenético, estamos carregando em nossos corpos. Estamos carregando em nossas células, estamos carregando na nossa genética, no nosso DNA. E isso já é comprovado pela ciência. E eu quero só chamar a atenção de quando eu trago a palavra cura. Quando eu trago a palavra cura, é uma experiência minha. Mas enquanto terapia, eu digo a você que você terá melhoras. E eu convido a você então para que você possa vivenciar uma sessão,
para que você possa experienciar esse movimento que você pode dar à sua vida, que você pode dar ao seu corpo enquanto melhora. E a cada sessão você sai melhor. A cada sessão você sai com mais consciência. Enquanto formação, que eu também sou instrutora, você pode acessar todo esse conceito, todo esse conteúdo, que não é pouco. No nível básico, nós recebemos um livro, e esse livro tem quase 500 páginas, 416 páginas de conteúdo de toda a base do Theta Healing. E quando você vai acessando cada informação, nesses 3 dias nós temos os principais conceitos e a forma básica de como você liberar as crenças limitantes, porque esse vai ser o nosso olhar enquanto liberações. O que nós vamos liberar são as situações, as memórias, os sentimentos, os traumas, os dramas que nos limitam, que nos impedem de alcançar e viver um agora melhor. Esta é a grande proposta do Theta Healing. É fazer com que você vivencie uma nova realidade, que você vivencie uma melhora, que você dê a seu corpo a condição de se preparar de forma consciente àquilo que você deseja receber. Eu tenho experiências lindas, pessoais, enquanto Theta Healing. Uma das experiências mais profundas que eu tive foi quando eu descobri o espectro de autismo do meu filho e ele estava totalmente dissociado. E então, existe um comando específico para os espectros, onde nós pedimos a fonte criadora. A gente se conecta com a alma desta criança, com a alma desta pessoa, e libera os traumas fetais. E então você pede à fonte criadora que essa alma retorne a seu espaço, que acople dentro do seu corpo. No primeiro momento foi uma experiência muito forte, porque o meu filho, quando ele recebeu esse comando, ele adormeceu, automaticamente ele adormeceu. E ele voltou dali a alguns instantes e eu fiquei na confiança de que tudo tinha dado certo. E depois de 2 dias, quando ele voltou da escola, ele foi lavar suas mãos e ele voltou do banheiro muito feliz, gritando: "Mamãe, eu tenho sobrancelhas. Mamãe, eu tenho um furinho na minha bochecha." Então, ali eu tive a certeza de um movimento tão profundo que quando nós estamos conectados com a fonte criadora, nós conseguimos co-criar uma nova realidade. Essa é a experiência mais profunda que eu tive. Mas também tive uma experiência no primeiro contato, enquanto Theta Healing, onde eu mudei todo o meu padrão financeiro. Liberei crenças que estavam relacionadas ao dinheiro. Liberei crenças que estavam enraizadas no meu nascimento. Eu liberei crenças onde elas estavam presas à minha saúde, aos padrões aonde eu tinha vinculado toda aquela amarração que a gente faz de uma forma tão perfeita, essas amarrações, de que você vai fazendo as crenças negativas, as crenças limitantes, de tal forma que elas ficam todas elas amarradas e tu não sabe onde começa, onde termina. E uma experiência com o Theta Healing, isso vai te dar de forma diária, se você for acessar enquanto formação. E essas formações, elas acontecem em média de 2 a 3 dias, ou algumas tardes, algumas manhãs ou algumas noites, porque nós precisamos ter ciclos de sono completos entre uma aula e outra. Isso também vale para os atendimentos.
Então é interessante receber no mínimo uma vez por semana uma sessão, no máximo 2 vezes por semana, sessões, né, de Theta Healing, para que você consiga liberar essas crenças limitantes, os traumas, os dramas. Conseguimos liberar através, né, de Theta Healing as memórias flutuantes. O que são essas memórias flutuantes? Essas memórias flutuantes, elas são memórias. Exemplo, se você vai fazer uma cirurgia e você precisou ser então submetido ou também submetida à anestesia geral, existe uma parte do seu cérebro que ele não adormece, ele fica ativo. E ali onde fica essas memórias flutuantes. E tudo que os médicos e enfermeiros falaram naquele momento da cirurgia fica gravado em você. E vamos dizer que você passou por um risco de vida e alguém falou, ou o médico mesmo deve ter falado, não sei se essa pessoa vai ter chance de sobreviver. Ou tantas outras coisas que podem até falar naquele momento da cirurgia. E isso fica de forma inconsciente em você, passando a funcionar. É interessante que muitas pessoas elas voltam dessas anestesias com até mesmo comportamentos estranhos, como síndrome do pânico, ou fobias, ou medos, ou o seu corpo todo estremecendo. E nós conseguimos liberar. Quando eu falo nós, eu falo em nome de todas as pessoas que praticam o Theta Healing, de todos os instrutores. E então a gente consegue liberar essas informações dessas memórias flutuantes. Conseguimos também liberar memórias de traumas, de dor, aquela energia que ficou, aquela memória que fica rodando na sua cabeça. E como isso que acontece? O consulente, o cliente, ele é também conduzido de uma forma calma, tranquila. Normalmente usamos música no fundo e então conduzimos a pessoa a um estado mais relaxado e mais profundo. É muito parecido com a hipnose. Mas a força maior de tudo isso é a conexão que acontece entre o aplicador, o cliente e a fonte criadora que tudo é. É algo inexplicável que acontece. É só você passando por uma experiência de Theta Healing para que você consiga dizer: eu recebi uma sessão de Theta Healing e mudou totalmente a energia a qual eu levei enquanto energia bloqueadora. E o que é mais interessante, você não precisa estar amarrado, amarrada em condições de que você tem que ser assim, precisa fazer isso, e é só dessa forma que vai acontecer. O Theta Healing não é verdade absoluta. Eu só estou te convidando a você participar de uma sessão, de uma formação, se você quer ter essa experiência todos os dias da sua vida. Você pode vivenciar isso, desde a hora que você desperta até a hora que você vai adormecer, e ainda, você pode conduzir o seu sono a um estado Theta. Theta Healing, então, vem de ondas cerebrais Theta. Mas o que é interessante, que quanto mais nós, então, treinamos as nossas ondas cerebrais, mais elas aprofundam. E basta você intencionar um movimento de liberação, a sua mente já sabe o que precisa ser feito. Olha que interessante isso. Eu espero que você tenha sentido, como eu sinto na minha alma, a grande conexão que eu tenho com o Theta Healing. Nessas palavras, nessas experiências que eu quis trazer para você, foi justamente para que você possa conhecer um pouquinho mais do Theta Healing. E amanhã eu estarei aqui às 3 horas da tarde falando o que nós podemos fazer de formas específicas. Então será até sexta-feira, toda às 15 horas de cada tarde, eu estarei aqui com você
para que eu possa falar de tudo que nós podemos fazer dentro do Theta Healing. E para finalizar, eu quero dizer para você que quando você acessa isso enquanto formação, eu quero ter o Theta Healing para mim. Lembrando, eu sou instrutora de Theta Healing e eu posso ajudar você para que você possa estar acessando isso na sua vida. E você poderá ter isso para o resto da sua existência e ainda como uma grande programação para as próximas futuras. E você pode dar isso aos seus familiares também. E então, se você passa a praticar o Theta Healing todos os dias da sua vida, você tem a grande experiência de sua intuição aumentar drasticamente, a sua força do pensamento inexplicavelmente, a força dos seus sentimentos, algo inexplicável também. E então, a sua intuição, você terás a certeza do que é essa intuição que vem da fonte criadora e da liberdade e da segurança de que cada coisa que você intui, que você estará intuindo, isso é algo seguro, forte e poderoso, porque não é coisa da sua cabeça, é algo fantástico. E é isso que eu quero convidar você. Seja numa sessão ou seja numa formação, eu te convido para que você possa fazer parte de uma técnica tão mágica, tão fantástica como o Theta Healing. Agradeço esse momento, compartilhe essa live com outras pessoas, assista quantas vezes você desejar e eu espero você amanhã às 15 horas, para que a gente possa ter esse momento maravilhoso. Agradeço profundamente a sua energia, o seu momento e aonde quer que você esteja, que o Pai Maior esteja com você. Aguardo você amanhã às 15 horas da tarde, com a semana Conhecendo o Theta Healing.